quando você conseguiu a bolsa para uma boa escola de balé, qual que era a sua pretensão? Você aí virou o seu sonho de se tornar bailarina? Ainda não era também. Não? Não era a minha maior pretensão. Eu lembro que eu era menor aprendiz na época, por aí, algo assim. E aí um amigão meu que trabalhava comigo, ele falou assim, Vi, eu te inscrevi pra você ir lá fazer uma aula teste. Não fui nem eu. Ele falou assim, vai lá fazer uma aula teste e tal. Bons Aí eu amigos. fui, algo assim, e aí eu fui lá, fiz a aula. E eu fui de calça jeans, assim, no primeiro dia. Tipo, eu trabalhava, estudava. E sim, minha vida é uma loucura. É sempre correria. E aí fui fazer a aula, tipo, com a roupa que eu tava, assim, tipo, de calça jeans. Era meio de lycra, assim, então dava pra fazer umas coisas que na época era moda, calça coladinha, assim. E aí fui fazer uma aula meio de calça jeans, assim, e me apaixonei. E aí comecei a fazer, ainda fui despretensiosamente depois que eu fui realmente Legal. pegando gosto. Aí eu estudava, tipo, dançava muitas horas por dia, trabalhava e vivia pra isso, assim, uma loucura. Foi a dança que transformou o seu interesse um pouco maior no teatro? Eu sempre amei teatro, sempre amei cantar, sempre amei dança, sempre amei tudo. Mas eu acho que a dança me mostrou a possibilidade de, tipo assim, de sair de lá de onde eu morava e ir pra outros lugares e ver que tinha gente que trabalhava com isso. E não era só, tipo, lá na TV, distante, sabe? Assim, Tá mais perto, né? dá pra fazer alguma tentar. coisa, dá pra, sabe, e melhorar de vida também, que eu queria muito e tal. Sempre tive uma família muito simples, eu queria muito também evoluir. E aí tinha esse dilema, né, do tipo, minha mãe, minha família, será que dá futuro? Porque a visão Dá que a gente tinha não dinheiro. dava, e aí... Então eu tentava fazer tudo isso e ainda trabalhar, e tinha que fazer todas essas outras coisas, trabalhar como CLT, né? E aí o teatro, acho que a dança me despertou, assim, mais Esse pra... desejo. Me mostrou que era possível, eu acho. Te deixou mais ambicioso, Porque eu fui pra uma né? escola boa. Aí eu vi que lá as pessoas se formavam e realmente faziam coisas legais. Eu acho que foi isso que eu vi possibilidade de falar. Ué, então eu vou buscar escolas também de teatro que façam dessa mesma forma e tudo, e fui indo. Existiam diferentes mundos além do que você conhecia, né? Isso, vi como uma possibilidade real, assim, acho que... E aí, depois desse início e com muito trabalho, você fez grandes musicais da Broadway, dirigidos por pessoas da própria Broadway, Sim. aqui no Brasil, que foi Billie Eu Elliot amo. e Peter Pan. Como que foi esse caminho, assim? Cara, com 18 anos eu fiz o meu primeiro teste. 18 eu já tava, como eu já tava estudando muito, principalmente dança e tal, já tava estudando teatro também. Eu fiz o meu primeiro teste de 18 anos, porque eu era menor aprendiz, trabalhava, e com 18 eu também trabalhava como CLT. Foi de 18 para 19 anos que eu fiz o meu primeiro teste, porque era difícil fazer teste antes. Só se você fosse Menor de criança, idade, acompanhado né? com mãe, e aí já aquela galera que já tem esse approach, assim, Que a mãe tem que poder que a te mãe levar tem até lá. que ter o tempo de poder te Total, levar. total. Não trabalhe, não, ou trabalhe, mas é mais de boa. E aí eu fiz esse teste, fiquei sabendo, era uma companhia de musical em São Paulo, assim, de um diretor, inclusive, que ele trouxe os primeiros musicais pra cá. Ele trabalhou muito tempo na Time for Fun. Legal. E agora ele tem uma companhia de teatro musical infantil, só que era grande. Não era, tipo, não era pequena, era realmente grande, nos maiores teatros do Brasil e tal. Aí eu fiz um teste e passei. Aí eu comecei a trabalhar, melhorei de vida também, porque eu comecei a ganhar melhor do que eu ganhava. E comecei a viajar pelo Brasil todo, fazendo peça, tipo, nos melhores teatros, assim. E aí foi indo. Aí eu fui entrando nesse meio de teatro musical, porque eu unia várias coisas que eu amo, né? Que é dança, atuação, canto, sempre gostei muito também. E aí foi fazendo testes, e aí eu fiz essa peça Billie Elliot com o diretor da Broadway. O diretor da Broadway, né, de cena, que dirigiu o Rei Leão, e com o coreógrafo de West End, que são da Inglaterra, né, que é mais voltado. Billie Elliot é uma história europeia. Então trabalhei com eles, conheci o que fez o primeiro Billie adulto, assim, lá em West End. Foi uma honra. Era tudo em inglês, os ensaios? Era tudo em inglês, E Você na falava época, inglês? Não, na época eu entendia um pouco, porque eu sempre amei muito a cultura série, filme, sempre fui muito, assim, voltado para isso, música em inglês. Mas, e também, quando você domina, assim, né, não que eu fosse, nossa, sei lá, mas quando você domina uma área a área da dança, a área da atuação, você consegue entender o que eles... Porque é sempre... É mais fácil, né? É o mesmo caminho, não é como se eles estivessem tendo que me explicar uma coisa que assim, eu nunca fiz na minha vida. Então, e o balé, por exemplo, o Billie Elliot era muito voltado pro balé. Balé são as mesmas palavras, né? Tandi é Sim. tandi aqui, é tandi lá. Já não é tandi nada lá. brasileiro, Plié né? em todo... É exato. plié em todo lugar. Exato.
Então, facilitou. E aí, fiquei super amigo também deles. Foi muito legal, foi muito legal. Fiz Billy Elliot, fiz Peter Pan também, foi muito legal. Fiz alguns, né? Fiz musical brasileiro também, fui fazendo. Aí foi indo. Qual dos musicais que você já fez foi o mais desafiador? Você teve que aprender algo novo? Ou, de repente, mudar algo que, tecnicamente, você sempre fez assim e te pediram pra mudar? Eu acho que Billy Elliot foi muito difícil pra mim, porque foi a primeira montagem. Por exemplo, Peter Pan, eu participei do processo criativo e as coreografias, por exemplo, foram criadas aqui. Tipo, existe várias formas de você trazer um musical da Broadway pro Brasil, que é ou você trazer a franquia exatamente igual, e tem algumas que só pode ser igual, você não pode comprar, se você quiser montar diferente, não dá. Tem algumas que não dá, outras já dão pra você fazer uma montagem oficial, com as músicas oficiais e tudo, com mas aí você tem que ter a mesma quantidade de músico, a mesma... Não pode mudar muito a Só vai obra. abrasileirar. Não pode mudar muito. E aí algumas outras podem, né? Tipo, Peter Pan a gente mudou, foi criado coreografia e tal, então foi mais fácil, porque Billy Elliot eles trouxeram as coreografias originais. E eu tinha uma função que se chama swing, que é você precisa... E eu fiz todas as sessões, porque todos os musicais que tem muita dança, as pessoas se machucam aqui e ali, né? Não tem como. É muita sessão, é muita coisa, a pessoa ou fica com uma dorzinha aqui e tal. E a minha função era estar pronto para entrar no lugar de qualquer um a qualquer momento. Então, e aí, tipo, é uma função muito difícil, né? Sim, você tem que estar pronto toda hora. E você tem que saber todos os lugares de todo mundo. Um faz o braço pra cá, o outro faz pra cá. Aí tinha sessão que eu fazia esse lugar e na outra eu tinha que fazer esse. Então, tipo assim, é uma loucura. E saber o espetáculo inteiro. Né? É o espetáculo inteiro, você tem que saber tudo. Você tem que saber por onde cada um entra, por onde cada um sai. É muito difícil. Tanto que é mais remunerada essa função, porque você realmente tem que saber muita coisa. E aí, acho que Billy foi desafiador por isso, porque são coreografias muito detalhadas, é um elenco gigantesco, já veio pronto, então não é aquela coisa que, tipo, você viu o processo criativo, foi tipo assim, vamos lá, pum, 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 é assim que sempre foi. Então era mais difícil de pegar. Não tem por que ser assim, é assim e ponto, né? É assim e ponto, e aí em Londres é assim, aí tipo, já não é tão feeling do Brasil, mas lá é. E aí você tinha que aprender e eu tinha que estar pronto. E eu fiz várias sessões. Todos os musicais que eu fiz como swing, eu fiz muitas sessões, porque eram bem difíceis de coreografia. E eu sempre fui muito da dança, assim, além de tudo. E aí, acho que esse foi bem desafiador, Billy Elliot. As pessoas pensam muito no papel principal ali, mas esse papel que você tinha diz muito mais sobre o quão bom você é. Porque tudo você tem que saber... Obrigado. Tão bom quanto alguém que criou aquilo, que a pessoa, não é? Você tem que saber tudo. Exatamente a mesma cadernos coisa. E cadernos de anotações, vídeos e vídeos e vídeos de todos os ângulos, pra você, tipo... E aí você vai ser assim, fulano se machucou, você vai ter que entrar. Você vai ter um tempo ali rapidão de ler, olhar os vídeos, pegar o lugar e falar... Só pra achar o que é, né? E entrar e fazer. E entrar e fazer. Você tem que olhar, bater o olho e fazer. É muito difícil. Chegar lá. Tudo tem sua dificuldade, né? Eu já também fiz personagem grande musical, cada um tem sua dificuldade, que às vezes as músicas são muito difíceis, você não tá no coro, você tá cantando ali e é você e você. Mas eu acho que isso é muito desafiador. Com certeza. Eu acho. Acho que é desafiador, porque você fica... Cada hora é uma emoção, sabe? Porque outros papéis, eles são definidos do início ao fim, né? Exato. E aí, às vezes, você cobre um personagem. Tem também o cover, né? Que ele cobre um personagem. Então ele tá ali fazendo o papel dele, mas ele estudou bem porque é um personagem com uma só. Agora você tem que saber todos. É muito difícil. Eu acho bem difícil. Tem que ser muito valorizado mesmo, por isso financeiramente. Por isso que é bem valorizado. Financeiramente também tem que ser.